E a candidata à presidência da República, Soraya Tronic, do União Brasil, cumpriu a agenda de campanha no final de semana aqui em Natal. A nossa jornalista de Assis Oliveira conversou com a candidata. Vamos conferir. A senadora Soraya Tronic está visitando aí todos os estados brasileiros em campanha para a presidência da República. O Rio Grande do Norte é o segundo estado que ela visita aqui do Nordeste. Boa tarde, senadora, seja muito bem-vinda ao Rio Grande do Norte e seja muito bem-vinda também ao Jornal do Dia. Muito obrigada, de Assis, obrigada a todos vocês do SBT por esse espaço democrático que estão me dando, para mim, né, pela oportunidade de colocar as propostas da minha candidatura e da candidatura do União Brasil. Por falar em propostas, vamos começar a falar aí sobre a questão da saúde, né? A senhora fala em municipalizar a gestão da saúde brasileira. Como é que a senhora pretende implementar isso? Bom dia, Assis. Nós somos municipalistas, entendemos a importância dos municípios porque são eles que executam lá na ponta, né? Ali que as pessoas moram, né? Então, primeiro, o diálogo com governadores, independente de partido, independente de qualquer coisa. Depois da eleição, nós temos que dialogar, a verdade é essa. E trabalhar numa gestão conjunta, porque os recursos são repassados, mas a execução não, cada um faz da forma que quer, enfim, nós estamos vivendo um verdadeiro caos na saúde. Eu votei a favor do piso salarial da enfermagem e entendo também o problema que muitos hospitais beneficentes estão vivendo neste momento. A tabela do SUS precisa ser atualizada. Não tem como fazer gestão com uma tabela tão defasada desse jeito no momento em que tudo subiu muito. Então, isso precisa ser prioridade dentro do governo federal. Além disso, para que a gente consiga resolver um problema emergencial da saúde, que são as filas que se acumularam, nós iremos agregar a iniciativa privada. A iniciativa privada tem capacidade para atender muita gente e não faz. E aí as filas do SUS estão lotadas e o SUS não consegue. Portanto, dentro dessa veia liberal que nós já temos na economia, nós entendemos que é possível sim, e a pandemia mostrou isso, né? Agregar a iniciativa privada para que atenda ao povo brasileiro. E o governo federal vai pagar. A senhora fala em implementar o imposto único, né? De que forma será a implementação dessa ideia que a senhora tem e quais são os projetos que a senhora tem também para fomentar a economia do país, que hoje vive uma situação bastante complicada? Nós entendemos que quando a economia vai bem, tudo vai bem. Isso é primordial e é primordial entendermos e termos a consciência de que o nosso sistema tributário é injusto, é caótico e não traz incentivo nenhum, não atrai investimento. Não adianta falar em investimento do exterior, em atrair, em crescimento, sem mexer na nossa tributação. Por isso, a reforma tributária, que é a mãe de todas as reformas, é o nosso propósito principal. E temos uma reforma revolucionária para fazer e, ao mesmo tempo, simples. Simples por quê? Porque nenhum governador e nenhum prefeito vão precisar ter medo dessa nossa proposta, porque não vai mudar nada a remessa de recursos federais para estados e municípios. As transferências continuam sendo feitas do mesmo valor. A nossa reforma tributária vai substituir 11 tributos federais por um imposto só. E vai manter a arrecadação, não vai aumentar a arrecadação. Este imposto será cobrado na movimentação financeira e na alíquota de 1,26%. Importante destacar isso e importante destacar que dentro dessa nossa reforma, esse imposto único vai também conseguir suprir todo o valor necessário para a previdência nossa. Portanto, dentro dessa proposta, nós iremos isentar os brasileiros do pagamento do INSS dentro da folha de pagamento, como ônus do seu trabalho. O imposto único consegue bancar tudo isso. Falando aqui sem economês e sem juridiquês, tá? Aquele valor descontado no teu salário, para quem ganha até 5 salários mínimos, não vai mais pagar imposto de renda e nem o INSS. Toda a nossa tributação recai sobre o consumo, o que é de uma injustiça absurda. Por quê?
porque ricos e pobres pagam sobre consumo e pagam a mesma coisa. O Imposto Único Federal consegue resolver todas essas distorções e todos os brasileiros irão pagar, só que um pouquinho. Quando todos pagam menos. A gente enfrenta aí uma polarização em todo o país. Como é que a senhora vê essa questão da polarização e num eventual segundo turno, caso a senhora não consiga chegar lá, o partido já tem uma definição em relação para que lado vai? Nós somos uma opção para o país e, sem sombra de dúvida, a solução. Nós vemos muitos candidatos dizendo que vão melhorar a saúde, a educação, a segurança pública, vão melhorar todas as pastas, mas não dizem como fazer isso. Dizer que vai melhorar simplesmente, né? Qualquer um pode dizer, nós temos uma solução. E é assim que nós nos colocamos nesse momento. O país está com extremos, dividido em extremos, um país dividido, um país brigando, um país em que amigos e familiares estão sem se falar por conta da política, um país onde passamos a ter notícias de morte por conta da política. Nós não podemos tolerar isso dentro do nosso país. Aí eu sou intolerante em relação a isso que estão despertando entre os brasileiros, que é ódio. Nós somos irmãos. Nós precisamos estar unidos, porque aquilo que nos une como brasileiros é muito maior do que essa briga que estão fazendo. E estão brigando dessa forma, nos dois extremos, para nos distrair. Eu não permitirei jamais que me distraiam. Eu não permito, de forma nenhuma. Isso é um pecado fazer com os brasileiros e muitos fazem ainda em nome de Jesus, né? Infelizmente. Mas, enfim, o que eu digo para você, nós não cogitamos sequer pensar em segundo turno se não estivermos lá. A gente aceita apoio dos outros candidatos, mas nós estamos trabalhando focados no dia 2 de outubro e dizendo para as pessoas que sim, o país tem uma opção. 30 segundinhos aí para as suas considerações finais, candidata. Muito obrigada SBT pela oportunidade, obrigada Rio Grande do Norte por me proporcionar esse momento tão caloroso aqui, uma receptividade maravilhosa, e agradecer ao senador Zé Agripino, a sua esposa Anitta, a toda a família do União Brasil que me recebeu com muito carinho aqui no Rio Grande do Norte. E lembrar, acima de tudo, que o que nos une é muito maior do que qualquer questão ideológica que poderia nos desunir. Não podemos permitir isso. E chega de briga e de confusão, Brasil. O país precisa de paz e de união. O Brasil precisa de alguém que cuide das pessoas. União Brasil é esse partido que traz a proposta e que tem quem faça isso, cuidar das pessoas com muita responsabilidade. Muito obrigada, um grande abraço para todos vocês. Obrigada, candidata, boa sorte para a senhora. E o Jornal do Dia de hoje fica por aqui. Boa tarde para todo mundo.